Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma conversa. Na outra semana nós conversamos sobre o desenvolvimento da criança entre 1 e 2 anos de idade. Na semana passada nós aperfeiçoamos essa conversa falando de uma forma mais detalhada do período de 12 até 16 meses. Então hoje nós daremos continuidade, lembrando que nós utilizamos esse livro aqui sobre estimulação precoce, tá bom? Esse livro é de 0 a 6 anos, mas as nossas conversas estão sendo na faixa etária de 1 e 2 anos de idade, tá bom? Então eu começarei a falar desse período de 16 a 17 meses. Depois apenas eu acrescentarei algumas coisas, algumas mudanças no desenvolvimento da criança nos próximos períodos, tá? Então, nesse período de desenvolvimento, as competências que as crianças vão atingindo nessa faixa etária, nesse período na questão socioafetiva, ela não apresenta noção de perigo. Então, o nosso cuidado tem que ser redobrado, temos que estar sempre observando, de olho, porque eles não têm noção do que pode se machucar. Então, eles podem, de repente, mexer na gaveta dos talheres, pegar uma faca, e algumas artes assim que sejam perigosas para eles. Tudo isso por eles não terem a noção de perigo, tá? Na questão das brincadeiras, pode ocorrer algumas briguinhas entre as crianças em função de disputa de algum brinquedo ou até mesmo para chamar a atenção daquele adulto, né? A qual ela admira, a qual ela tem como sendo dela. A questão da linguagem, da comunicação da criança, o vocabulário dela possui mais de 20 palavras. Lembrando vocês que a criança possui todo aquele desenvolvimento que nós já havíamos conversado e a partir daí ela vai aperfeiçoar, vai aprimorar, vai, digamos que melhorar esse desenvolvimento. E assim vai ser durante todas as fases de seu desenvolvimento, até a vida adulta, assim como nós também estamos sempre nos aperfeiçoando. Só que para elas, coisas que para nós é simples, para elas é muito complexo. Então, aos pouquinhos, elas vão se apropriando daquele conhecimento. Ela mostra interesse em conhecer nomes de objetos. Então, é o hábito da criança pegar, por exemplo, algum objeto. Esse aqui é um parafuso que eu tenho aqui perto. Então, ela pegar aquele objeto e perguntar, e isto, né? Também levando em consideração que a criança está em desenvolvimento, cada criança é uma criança, algumas vão conseguir pronunciar de forma correta, outras não, outras falarão ito, né? Mas também será em forma de questionamento. Quando escuta o nome do objeto, ela repete de forma instantânea, ou seja, o momento que ela te perguntar, e isto? E você falar para ela um parafuso, automaticamente de forma instantânea ela irá repetir o nome do objeto ao qual ela mostrou. E assim pode ser algum brinquedo, algum outro objeto que tenha dentro de casa, né? E assim por diante. Ela investe em palavras, né? E ela usa para tentar se fazer entender. Muitas palavras, como nós já vimos conversado, tem a questão de ela inventar nome para objetos e utilizar essa palavra. E aí, aos poucos, ela vai se fazendo entender. Por gestos, por movimentos, né? De alguma forma. Ela mostra cerca de 5 partes do corpo. Se for perguntar para ela, para vocês verem, a princípio ela tinha noção, depois ela foi apresentando 2, 3, aqui ela já está apresentando 5 partes do corpo para nós. Vou falar para vocês da questão das ilustrações, né, que as crianças olham, até mesmo em foto, em revista, nas imagens, né, que ela ainda tem uma observação, digamos, um pouco pobre, porque ela está em processo de desenvolvimento, então ela não consegue observar com detalhes as informações, tá? Mas nas ilustrações ela já consegue identificar uma pessoa, consegue identificar um animal, consegue identificar um objeto. É claro que tudo ainda muito limitado. Então, assim, na questão de estímulo, é bom mostrar figuras grandes e isoladas para que ela possa realmente identificar.
a questão cognitiva, ela já tem noção de quantidade, ou seja, assim, ó, por exemplo, ela pede uma água e nós damos um copinho d'água para ela. Ela bebe aquela água e ela já tem aquela noção de pedir mais água, né? Ou seja, noção de quantidade. Ela tomou água, só que ela quer mais água. No jogo nos jogos e nas brincadeiras, continua sendo paralelo, que é aquela função que eu expliquei para vocês, que ela brinca paralelamente com outra criança, só que não a mesma brincadeira. Cada uma terá a sua brincadeira e acabarão participando dessa brincadeira paralelamente, as duas brincando ao mesmo tempo, mas em atividades diferentes. Ela realiza as imitações diferidas, ou seja, na ausência de uma pessoa, digamos que a mamãe pega uma escova de cabelo e pente aquele cabelo, coloque atrás da orelha, mesmo estando distante da mamãe, ela consegue imaginar, consegue visualizar a mamãe e imitar esses gestos, de pentear o cabelo, de colocar atrás da orelha, assim são várias outras situações. Tá? Isso é a prova de que a memória dela está cada vez se desenvolvendo mais, ela consegue guardar já alguns conhecimentos, algumas experiências que ela tenha vivenciado. Na motricidade fina, né? Ela encaixa os brinquedos de forma cilíndricas, né? Ela constrói torres de 2 até 3 cubos. Ela rabisca com mais firmeza, ou seja, conforme ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo mais a questão da motricidade, né? Vai aperfeiçoando, então aqui ela já consegue com um pouco de mais firmeza e destreza. Ela abotoa e desabotoa, né? Só que botões grandes, então é bom deixar que eles treinem. A questão de abrir, de fechar o zíper, de abotoar e desabotoar, algumas roupas, algum objeto com velcro, bolsa, é bom deixar que eles vão treinando. Tudo isso, né? Acaba estimulando, desenvolvendo a criança. Na motricidade ampla, ela é capaz de caminhar sobre uma tábua, ou seja, quer dizer que o equilíbrio dela está se desenvolvendo também, ela está cada vez, né, melhor, então ela já consegue caminhar. É óbvio que a tábua está no chão, né, que para nós é bem simples, mas para ela é um salto enorme em questão de desenvolvimento de equilíbrio. Ela sobe e desce alguns degraus, claro que sem alternar os pés. É aquilo assim, ela bota o pezinho direito na frente e vai sempre com aquele pezinho direito. Lembrando também que ela precisa de apoio da mãe, apoio do pai, do adulto, alguém maior que ela. Esse apoio vem a partir do momento que pega da mãozinha dela, ela precisa de segurança, né? Mas ela já é capaz de subir e descer degraus, sem alternar os pés, né? Relembrando. Ela caminha segurando uma cadeira, né? Na escolinha, nós somos habituados a, depois de um período, nós oferecermos para que eles carreguem as próprias cadeirinhas de plástico. São cadeirinhas livianas, né? Tudo nós temos que levar em noção a capacidade da criança, a força. Então, para vocês terem noção que tudo, né, é um processo de desenvolvimento e estímulo. Ela abre e fecha portas empurrando, né? Então, assim, ó, elas não têm aquela habilidade do puxar, mas do empurrar. Ela coloca a mãozinha. Também aí eu lembro vocês, né, do cuidado que nós temos que ter, até mesmo para não correr o risco deles deixarem o dedinho e acabarem apertando. Então, agora nós vamos falar um pouco do desenvolvimento do 17 aos 18 meses de idade, onde ela tira a meia, tira sapato e tira as roupas de baixo, né? Tira uma calça, por exemplo, uma bermuda. E essa atividade, ela, digamos que diverte muito a criança. Então, nós deixamos a criança arrumadinha, com uma calça, uma meia, um sapatinho, um tênis, e de repente ela se apresenta com a roupinha. Ela estava brincando e nesse aprender estava estimulando o próprio corpo, né? Ela
ela estava experimentando, desenvolvendo e mediando a própria aprendizagem. Através dessa forma de colocar, né, de tirar sapatos, meias, calça, bermuda, né, a parte inferior da roupa que ela veste. Ela briga pelos seus pertences, lembrando que ela se encontra na fase do egocentrismo, então se outra criança vem pegar, ela sabe que aquele objeto, ela sabe que aquele brinquedo é dela, então ela costuma a brigar por ele. A linguagem é comunicação. Ela compreende cerca de 30 palavras. Para vocês verem, né, o desenvolvimento, ela começou com poucas e aí essas palavras foram acrescentadas e conforme ela foi fazendo uso, né, daquelas palavras, ela foi aperfeiçoando e foi acrescentando mais palavras no seu vocabulário. Então, entre os 17 e 18 meses, ela já reconhece uma média de 30 palavras. Na questão do cognitivo, ela repete rimas e finais de canções. Então, por exemplo, aquela música borboletinha tá na cozinha. Então, ela consegue borboletinha, cozinha e por aí vai. É lógico que às vezes as canções, a conversa da criança fica sem coerência, né? Nós mesmos não reconhecemos porque ela está se apropriando das rimas e do final das palavras. Mas isso representa a memória, representa a observação que ela teve em questão da musicalidade, em questão de palavras, o vocabulário da linguagem, muitas vezes até mesmo do ritmo. Então, ela já começou a repetir, já começou a falar as rimas, os finais das músicas, então daí para frente ela vai aperfeiçoar mais e vai acrescentando palavras nessa música até ela conseguir cantar a música inteira. Ela vira uma caixa para tirar objetos, né, que seja de seu gosto. Digamos que tem uma caixa cheia de brinquedos e ela quer uma bolinha que está lá no fundo daquela caixa. Ela vai virar a caixa inteira para pegar aquela bolinha que faz parte da vontade dela. Na motricidade fina, ela tem habilidade para colocar objetos pequenos dentro de um furo, nós até já propomos uma atividade assim, que foi a questão do coador e colocar massa ou palito ali, e assim é algum pote com uma tampa pequenininha, por exemplo a garrafa PET, aí ela já tem aquela habilidade, de repente pega um grão, um talher, alguma coisa que entra, então ela já começa a pegar aqueles objetos menores e colocar dentro de furos.